Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a continuação do caderno Aprender Sempre, volume 4 do 8º ano. Vou pedir para você já se inscrever no canal aí se você não for inscrito ainda, divulgar para os seus colegas aí. E antes de começar, vou soltar aquela vinheta. É isso aí, lembrando que estou presente lá no Instagram, no YouTube, aqui no YouTube, né? No Facebook e tudo mais aí, então vou deixar as redes sociais aí para você se inscrever lá. Aulas 5 e 6, variação entre duas grandezas no plano cartesiano. Objetivos das aulas aí é explorar os elementos no plano cartesiano, representar a relação existente entre duas grandezas diretamente proporcionais no plano cartesiano, esboçar o plano cartesiano a relação existente entre duas grandezas inversamente proporcionais, relacionar duas grandezas não proporcionais no plano cartesiano. O plano cartesiano é uma representação gráfica com duas retas numéricas perpendiculares em que é possível marcar pontos, traçar curvas e estabelecer relações entre duas grandezas. Um ponto no plano cartesiano é chamado de par ordenado e possui valores x e y. Escreva os valores x e y dos seguintes pontos no plano cartesiano. Tem vários pontos aí no plano cartesiano, vamos ter que escrever as coordenadas. Vamos escrever aqui mesmo, ó, do ladinho aqui, ó. Veja, por exemplo, o ponto H. O ponto H, primeiro a gente olha aqui, ó, no valor do x. Depois a gente olha aqui, ó, no valor do y. Você vê que o x do ponto H é menos 4. Aliás, menos 3, né? Menos 3. E o y do ponto H é 3. Então, essas são as coordenadas aí do ponto H. Menos 3 e 3. O ponto B, por exemplo, que já está aqui, ó, menos 4 para x, menos 1 para y. Então, perceba que primeiro o x, depois o y, e aqui no eixo y e o eixo x aqui na horizontal. Então, nessa ordem aí. O ponto D, veja que o ponto D, ó, primeiro a gente olha no x e o x está no eixo horizontal aqui, é o 0. Ó. Então, o x desse ponto é 0. E o y é menos 1, que ele está bem em cima aqui do menos 1 para y. Ponto C está no 2 do x, na altura 0 do y. O ponto G está no 4 do x e na altura 1 do y. O ponto A está no 5 do x e a altura 1 do y. O ponto I está aqui embaixo, está no 3 do x e na altura menos 3 do y. Nós temos aqui também o ponto J, está no 8 do x e no menos 1 do y. E acabou, né? Então você vai pôr essas coordenadas aí, aqui nos espaços que tem nas letras aí. Na página 68 nós temos aqui o 2. Duas grandezas x e y são proporcionais. A relação de proporcionalidade entre elas está esboçada no plano cartesiano a seguir. Então veja, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, para dar uma analisada. Quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 6. Então, percebeu? Então, já dá para a gente saber que essa função aqui é igual a 3y, aliás, 3x. Essa é a função, 3x. As grandezas x e y são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta apresentando a constante de proporcionalidade. Então, elas são diretamente proporcionais. Como que eu sei disso? Porque quando aumenta uma, a outra também aumenta de maneira proporcional, tá? Diretamente proporcionais. A letra tá feia, mas dá para entender, né? Proporcionais. Diretamente proporcionais. Justificativa, ó. Está aumentando aqui no x. O que está acontecendo no y? Está aumentando também. E de maneira proporcional. Tá? E a constante de proporcionalidade você pode encontrar assim, ó. Pega o y dividido pelo x, vai dar a constante k. De maneira que nós temos aqui, quando o y é 3, o x é 1, então a constante é 3. Logo, o k igual a 3. Essa é a constante de proporcionalidade. O preço da conta de energia elétrica em uma residência é calculado a partir do consumo em kWh. Observe a relação entre essas duas grandezas em uma residência.
no quadro a seguir. Tá aqui o quadro. Consumo de energia, quilowatt-hora. Então, veja. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos analisar essas duas grandezas aqui. Vamos ver a pergunta aqui, vai. Analisando o quadro, as grandezas do consumo de energia elétrica e o preço nessa situação são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Justifique sua resposta. Vejamos. Então, quanto mais ele gasta, mais ele paga, né? E vamos verificar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, 17 dividido por 20 vai dar quanto? Vai dar exatamente... Metade de 17 é 8,5. Então vai dar 0,85. Vamos verificar aqui, ó. 29,75 dividido por 35. Isso aqui eu vou fazer na calculadora. O objetivo aqui é verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então não interessa se você sabe fazer essa divisão ou não. Pode usar a calculadora aí. Então aqui eu tenho que fazer 29,75 dividido por 35. Deu exatamente 0,85. Então essa é a constante de proporcionalidade. E a proporcionalidade aqui é direta. Tá? Então as situações são diretamente proporcionais. Tá? Diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade é 0,85. Qual o valor da constante de proporcionalidade? K igual a 0,85. Expressão algébrica representa a relação entre as grandezas. Então vamos verificar aqui, ó. Chamar aqui de Y e aqui de X, tá? Então fica assim, ó. Diretamente proporcionais, Y igual a 0,85x. Represente um plano cartesiano a relação entre as duas grandezas. Ixi. Aí complica, né, mano? Vou tentar fazer aqui. Plano cartesiano aqui, mais ou menos. Mais ou menos assim. E aqui. Beleza. Eixo X, eixo Y. Aqui é o X, aqui é o Y. Então, por exemplo, o preço a pagar. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Se não consumiu nada, não vai pagar nada. Tá certo? Se ele consumiu 1 kW, né? 1 kW ele vai pagar 0,85. Mais ou menos isso, né? 0,85. Então aqui 1 kW, 0,85. 2 kW e assim por diante, né? O dobro de 0,85. 0,85 dá 1,7. Aqui eu vou fazer mais ou menos assim, ó. 1,7, 0,85. Dois pontinhos aí. O gráfico ele é crescente, vai passar por esses pontos aí. Mais ou menos, né? Só para esboçar o gráfico aqui. Mais ou menos isso aí. O importante é ter os pontos, né? Por exemplo, aqui, ó. Cadê? 20, 35, 50, né? Aqui embaixo eu colocaria 20, 35, 50 e os preços ali. Acho que eu vou fazer isso, viu? Fica melhor aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui os valores, né? Consumo. Consumo vai ficar aqui embaixo. Vou colocar 20, 35, 50. Certo? E aqui, vou colocar o que ele paga. Ele paga aqui. Aqui, eu vou deixar assim mesmo, viu? Não dá certo não. Bom, enfim. Aqui o que ele paga. No Y, né? Pegar da tabela aqui, ó. Põe ali, ó. R$17, 29, R$17, 29 e 9 quanto? 29,75. Certo? E ali 50 watts, 50 kW por hora, ele vai... Oxe, kW por hora? É estranho isso aqui, mano. É quilowatt-hora, hein? Não tem esse por hora não, hein?
Consumo é quilowatt-hora. Energia. Bom, enfim. Energia é quilowatt-hora, velho. Estranho isso daí. Mas é 42,50 ali, né? O que importa aqui é fazer o gráfico e entender que é 42,50, é isso? Entender que é diretamente proporcional, tá? E já era. Um objeto inicialmente alto com temperatura de 25 graus é resfriado de modo gradativo. A cada minuto, sua temperatura diminui 10 graus. Sobre a situação, resolva os seguintes itens. As grandezas de temperatura são diretamente proporcionais. Então, quanto mais tempo, menor a temperatura, né? Tá resfriando. Então, são inversa. Inversamente proporcionais. Ixi, que letra feia, mano. A justificativa é, quando aumenta uma, a outra diminui gradativamente. Construa o gráfico. Ixi, aí ferrou. O gráfico, então, é o seguinte. Vai ser assim, ó. É o esboço, só o esboço, né? Deixa eu colocar aqui o modo de linha reta aqui, ó. Só o esboço. Então, só o esboço vai estar assim, ó. Decrescente. Tá? Começa no 80. Vou pegar aqui, diminuir um pouquinho aqui. Começa no 80 e é assim, mais ou menos isso. Inicial lá é 80. Aqui, ó. Começa no 80 graus e vai diminuindo gradativamente. Aqui é o tempo T. E aqui é a temperatura. Graus Celsius. O tempo em minutos. É só esboço, né? Tá bom. Em quanto tempo o objeto atingirá a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius? Vamos ver aqui, ó. Quanto que ela resfria? 10 graus por minuto. Então, a constante aqui, na verdade a constante aqui, então vamos fazer o seguinte. Y, que é a temperatura, né? Vai ser o quê? Menos, 80, que é o inicial, menos 10 vezes o tempo. Pronto. Quer saber quanto que é? 25 graus. Então, vou colocar 25 graus é igual a 80 menos 10 vezes o tempo. Que vai ficar menos 55, que é igual a menos 10 vezes o tempo. Portanto, o tempo é igual a menos 55 sobre menos 10. Isso aqui vai dar positivo, né? Então, nós teremos que o tempo vai ser igual a 5,5 minutos. Para atingir aí 25 graus. Para a finalização de uma obra, dispõe-se de 3 possibilidades de quantidade de operários. As opções estão explicitadas no quadro a seguir. Número de operários e o tempo, ó, em dias. Então, o que acontece? Dobrou o tempo, dividiu o dia em 2. Construa o plano cartesiano, a variação do número de operários. Quantidade. Tá, então só se pegar aqui, fazer um plano cartesiano, colocar esses pontos aí no plano cartesiano, não tem segredo não. Vamos fazer isso aí, ó. E vai ficar o nosso gráfico. Vou colocar aqui quantidade de pedreiros aqui, ó. Aliás, a quantidade de dias, né? O tempo em dias. Então, nós teremos 2, 4, 6, tá? E aqui a quantidade de pedreiros. Beleza? Então, nós teremos também, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos isso, né? Então, vou colocar os pontos aqui, ó. 2, 6. Então, quantidade, número de operários, 2, 6. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui. Pá, 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 pá. Depois, 3, 4. Número de dias por operários. Pera aí. Então, aqui é o seguinte. Quem está em função de quem, mano? Primeiramente. Dias em função de operários. Calma aí. Aqui é dias, aqui é operários. Operários é Y. Ou é dias em função dos operários, ou é operários em função de dias. Vamos fazer o seguinte. Então, aqui vai ser operários, na verdade. Ó. E operários... Então, dias em função de operários, saca? Aqueles dias. Agora sim, 6 dias, 2 operários. 3 operários,
3 operários vai ser 4 dias. Vou dar aqui. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, 3 operários, 4 dias. Mais ou menos aqui. 4 operários não tem, 6 operários, 2 dias. Tá mais ou menos aqui. Né? Então é inversamente proporcional, hein, mano? Isso aqui não é constante não, hein? Ó, inversamente proporcional, o gráfico ficou assim, ó. Ficou esquisito, né? Mas ficou assim, ó. Não ficou reto não. Não sei se é a escala que eu usei aqui, ó. Mas ficou desse jeito aqui. Bom, o que mais? É isso, né? Ficar por aqui mesmo. Próxima vez a gente volta com as aulas 7 e 8 aí pra finalizar essa sequência. Beleza, mano? Então se inscreve no canal aí, ativa as notificações, deixa o seu joinha aí e nos vemos em breve. Falou? É nóis.